Espero já estar transmitindo aqui. Ah, já estou transmitindo. Então eu vou dar um recomeço, porque o aluno perdeu, e eu acho que é interessante para ficar registrado. Então, essa é uma preliminar de uma aula de pulsologia. E a primeira coisa que eu estava lembrando para os alunos é o seguinte, que existem práticas acessórias, das mais simples possíveis, para poder perceber o pulso, né? Para fazer a avaliação energética do pulso no teu paciente, que é a seguinte, vai desde esfregar uma lixa na ponta do dedo indicador, então você passa aqui para poder deixar essa pele bem sensível, começa a falar para a gente esfregar na parede, mas a parede hoje é lisa, né? Então é para raspar essa área. A segunda coisa que eu percebi são os treinos de energia que a gente tem que fazer, meditação inclusive, tá? Então os treinos de levar a atenção para dentro favorecem a percepção da pulsologia. Eu tive a sorte de estar fazendo o Tuiçô na época, então a gente sempre entra pelo caminho de entrada, né? O caminho de entrada da medicina é o Tai Chi Chuan, as práticas do Tai Chi Chuan. Dentro do Tai Chi existe o Tuiçô, empurrar as mãos. E esse Tuiçô, ele favorece você a ouvir, a perceber até essa parte, esse contato com o teu oponente, que faz abrir tua percepção para ele. Tá certo? Então, essa percepção aberta, através de outras práticas que são anteriores ao conhecimento da medicina, você já entra com um cabedal mais forte e uma percepção mais desenvolvida também. Então, você tem coisas anteriores ao aprendizado de como a coisa funciona. Então, existem outros assuntos também que vão se misturar nesse conhecimento, né? O primeiro é como é que foi formado o universo. O mestre falava do Uti, né, do extremo vazio. Esse extremo vazio, ele não tinha tempo nem espaço, não existia algo, um ele, então tanto que a gente não se remete a ele depois disso. Ele se manifestou e a gente se remete à sua manifestação. Tá? A manifestação dele é o Ti. Então, toda a nossa análise, nosso estudo, não é sobre o Ti, sobre o extremo vazio, é sobre a energia em si, criada. A energia repete o comportamento do próprio Pai, que é o Ti, tá certo? Esse Ti, por ser neste instante, frente ao Uti, ele é uma coisa, ele é algo que apareceu. Então, ele é o filho. Ele é a materialização do princípio. Então, aí eu já tenho Yin e Yang entendidos. Tá? Então, ele replica este comportamento de Yin e Yang também. Por quê? Para materializar as coisas, ele vai precisar da energia densa, adensada dele próprio, desse Ti. Então, eu tenho o Ti sutil e eu tenho o Ti denso, dentro dele próprio. E a gente esquece do princípio, que era o Ti. A gente trata agora desse Ti. Esse Ti mais suave, mais sutil, ele é chamado de céu para a gente. São forças, não são coisas materiais. Por outro lado, eu tenho um Ti denso, que a gente vai chamar de terra, mas não é essa terra que a gente está pisando. Tá? É uma energia celeste também. Destas duas, o mestre falava assim, que é uma evolução, né? Ela tem uma idade. Então, você tem tempo e espaço aí envolvidos, porque logo que apareceu o Ti, você já tem o onde. E a partir daquele instante, você já tem o tempo. As duas forças que fundamentam toda a manifestação. Então, eu tenho tempo e espaço. Antes eu não tinha nada disso. Então, este Ti
manifesto já, mas na forma de energia, ele criou dois ambientes. Mas eles são imaturos. Então, durante um tempo, o que acontece? A energia deles não é forte o suficiente para reproduzir. Então, eles precisam de um adensamento nessas energias céu e terra, e yang, e depois, como se fosse a gente amadurecendo também, né? A criança amadurece e depois se reproduz. Tá? Esse céu, ele vai se aproximar à medida que a terra também vai se aproximar. E dessa aproximação das duas acontece, né, hoje está chovendo aqui, o raio, né? Esse raio é o momento da concepção. Então, o primeiro movimento entre céu e terra, o primeiro filho que acontece aí, vem da aproximação do céu para a terra. Agora já entrou mais uma aluna, então é bom revisar mesmo esse assunto. E o primeiro filho é chamado de água. Essa água, eu estou explicando sobre pulsologia, tá vendo? Então eu estou indo muito longe, por quê? Porque eu tenho que mostrar como é que a gente chegou na forma humana, que é o princípio da pulsologia. Então eu estou explicando o comportamento macrocósmico para explicar o comportamento microcósmico depois. Então eu tenho um ambiente céu, leve em cima, tem um ambiente terra, pesado embaixo, mesmo que não sejam coisas materiais ainda, são energias. E eu tenho uma área de junção entre os dois, tá? Eu vou mostrar o desenho de novo, para quem não viu aqui. Aqui, deixa eu achar. Isso. Que eu chamei de forma humana. Aqui, Daniela, tá vendo? Tá, né? Beleza. Então, vocês viram que são dois círculos com uma área intermediária. Isso é um telefone que eu não consegui apagar. A importância. Então, você tem uma anteninha ali em cima, desculpa, está meio quadrado o círculo, e um risquinho embaixo, que representa o quê? A ligação com o céu e com a terra. Para eu chegar nesse ponto, eu tenho que explicar tudo isso antes. Então, eu tenho o todo, que é aquele círculo maior, que envolve a energia celeste e a energia terrestre, e uma área de intersecção. Esta área de intersecção é esta junção, esse campo de junção entre o yin e o yang, entre o céu e a terra, entre o macho e a fêmea, tá? Que vão gerar os filhos. Então, o primeiro filho que é gerado a partir da movimentação do céu para a terra é a água. A água, por uma série de características, ela se move para o norte. O norte é considerado frio, mas é um norte celeste também, tá bom? Daquelas coisas do feng shui, de querer mudar, isso é tudo meio furado, né? Porque você está falando de energias celestes, de uma coisa que é do céu. Então, o frio está associado, a noite está associada, a forma da água também está associada a esta região celeste. Em contraposição, um segundo momento, eu tenho o quê? Eu tenho a movimentação da Terra para o céu. A movimentação da Terra para o céu gera o fogo, em oposição à água. Então, a água foi para o norte e o fogo foi para o sul. Então, todo aquele plasma, aquela forma quente e tudo mais, está associada a uma região sul celeste, não daqui da Terra. Ainda não existe Terra. E assim vai ser gerado, né, madeira leste, metal oeste e, por fim, neste campo intermediário vai ser gerado a energia cristalizadora da Terra. Tá? Essa energia cristalizadora da Terra, ela gera um campo, agora sim, agora eu posso falar da Terra onde a gente pisa. Ou das terras, que são as materializações das energias, aquelas água, fogo, né, metal, madeira e a própria Terra. Então, como é uma coisa cíclica também, então eu tenho uma movimentação. Então a água foi lá para o norte, depois ela voltou aqui para o centro em busca do sul, né? Eles também têm essa coisa de se relacionar entre eles. Leste e oeste se relacionam, né? Cima e embaixo sempre se relacionam.
Tá aí uma busca a outra, porque o equilíbrio é o que eles desejam, né? Essas forças desejam o antagônico. Então, essa movimentação da água rumo ao sul faz ela passar pelo centro. E nessa movimentação, neste instante, é gerado a água. Lembra lá do desenho, né? Eu tenho três lugares: o de cima, o de baixo e o do meio. Isso é um posicionamento celeste que se reflete no microcosmo também. Então eu tenho o céu em cima, eu tenho a terra embaixo e tem a gente no meio. Tá? Então eu tenho 3 lugares. Então a energia da água, quando vem e entra em contato com esse ambiente cristalizador da Terra filha, ela gera 3 manifestações. Aí em cima é costumeiro falar que é um planeta. Então a gente tem um planeta ligado à água. Embaixo você tem a própria água. Está chovendo, tem rio, tem mar. É esta água que a gente está falando. No ambiente intermediário, que é onde eu moro, né, onde eu vivo, o eu humano vive, vai ser gerada também uma forma de água. Essa forma de água é a forma do próprio rim, dos próprios ossos, né? Tudo que é associado à água, que a medicina chinesa traduz, é em função desse conhecimento anterior, tá, à aplicação na medicina. Então você tem a parte da filosofia taoísta aí, que você leva para a medicina. Você carrega esses conceitos iniciais em tudo. Então, quando eu vou fazer lá meu Tai Chuan, o que eu faço? Eu faço sobre a postura da árvore. Tá? A postura da árvore, o que é? É uma postura de vazio, o Ti, aquele original lá atrás. E esse vazio vai gerar o Ti. O Ti vai se manifestar daquelas 5 formas. Dentro de mim, eu também tenho isso, né? Eu tenho o quê? Eu tenho o Lintai em cima, tá? Que é o meu céu particular, mas é o céu comum a todos. Então nós temos uma ligação com o céu comum. Todo mundo tem o Lintai, todo mundo tem o céu. Este céu é comum. Nós temos o Yin Chao, o útero próstata, que fica lá, o centro de energia. Este é o centro da Terra. Então ele pega essa energia da Terra, traz para dentro da gente. São 2 ambientes, mas na realidade eu tenho o terceiro. O terceiro é o Tanchen, que é onde céu e terra se misturam para gerar as formas da energia também. Então ali vai ser gerada a água, o fogo, o metal, madeira e a terra, tá bom? Então isso é o conhecimento preliminar para fazer a pulsologia funcionar. Para eu ter esse conhecimento. Então, eu mostrei aquele desenho que é a forma humana, tá? Que é dali que eu vou extrair o princípio da pulsologia. Por quê? Porque os meus pulsos são reflexos de mim, são reflexos do universo. Tá? Eu sou parte desse universo. Eu sou filho do céu e da terra celeste, sou filho dos meus pais, mas sou um outro indivíduo, né? Então, a pulsologia reflete isso. Como esses humores celestes, céu e terra, se misturam aos humores dos meus pais físicos para gerar uma coisa nova, que sou eu, tá? Mas dentro destas influências. Então, quando eu observo o pulso, o que eu estou vendo? Isso. Ele é um vetor de forças, né? Então, quando eu vou lá e observo um dos pulsos, eu estou observando um vetor yin e yang. A gente costuma falar que é espírito-matéria. Então, é como meus Benshen, que são provenientes do céu, se manifestam na minha terra particular. Tá certo? O meu Lintai se liga a veios de energia celeste, que a gente costuma chamar de tronco celeste, que são 5.
Como tudo é yin e yang, então eu tenho 10 troncos celestes. Então eu tenho água yin, água yang, entendeu? Madeira yin, madeira e yang começando, porque o ciclo começa sempre em madeira, né? Madeira e yang primeiro, madeira yin, entendeu? Tem toda essa sequência. Esses 5, como tem uma contraposição, o que está em cima é como o que está embaixo, lembra, pessoal? Eu sempre falo do hermetismo, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Eu tenho 12 veios de energia da Terra, que chama de ramos terrestres. Então o Lintai puxa esses 10 para dentro. O Yin Chao puxa os 12 para dentro. E existe uma mistura do Tanchen desses 22 tipos de energia. É uma coisa temporal. Então você tem aqueles signos chineses que mostram isso. Tá? A interação temporal com a gente. E tem o local ainda, né, no caso. Tá? Então, para eu conhecer medicina chinesa, para eu conhecer pulsologia, eu tenho que ter uma série de outros conhecimentos. Então, é impossível ensinar pulsologia para alguém que queira pôr o dedo em cima do pulso do outro e adivinhar o que está acontecendo. É impossível. Demora um tempo? Demora um tempo, porque você precisa criar aquele ouvido que eu falei no pulso, vindo daquela prática, você tem que ter uma prática anterior e interior. Então, a porta de entrada da medicina não é a própria medicina. É Tai Chi e associados, tá? Chuan, Pacuá, o Xin Chuan, tem toda aquela parte de meditação, de Qigong, e depois você brota na medicina chinesa. E não vice-versa. Tá? É o caminho mais complicado. É o caminho que o brasileiro faz, né? Faz tudo errado. Depois quer que dê tudo certo. Não pode. Nunca vai dar, né? Aqui a ordem dos tratores, tá? Muda o sentido do viaduto. Às vezes nem nasce viaduto, de tão fora de ordem que está. Por quê? Porque ele acha que ele tem um conhecimento completo, mas o conhecimento completo está em outra área, em outras áreas. Então fica falho. Tá certo? Então precisa aprender os demais, precisa ter um pouco da filosofia taoísta para você entender. Então aí você vai entender os Benshen. Eu falei que é um vetor, né? Então o que eu vou olhar ali, quando eu ponho o dedo, né, aqui, eu estou na mão, essa é a minha mão esquerda, né? Eu estou aqui na artéria radial, próximo do punho, porque a postura anatômica chinesa, as mãos são para cima, né? Então aqui está meu Yang e aqui está meu Yin. Então eu tenho os 3 de novo aqui, os 3 ambientes, aqueles 3 que eu mostrei. Tá certo? Mas só que eu tenho ele dividido. Eu tenho a mão direita. Então, as energias como estão espacialmente localizadas, norte, sul, leste, oeste e centro, tem que se refletir aqui. Também. Naqueles 3 níveis. Idem. Também. Então, você vê, eu tive que preparar todo um ambiente externo macrocósmico para depois chegar nisso. E tem coisa pior. Por quê? A energia do leste, que é a energia da madeira, é ligada ao homem. Tá? A força ascendente é uma força masculina. Mas, por inversão, o chinês pensa em inversão, tá? O céu está lá em cima. Se ele ficar lá em cima, ele não vai se relacionar embaixo com a Terra, nunca. Então, o céu lá de cima veio para baixo. A Terra, idem, a Terra lá de baixo vai para cima, elas trocam de lugar. Então, a Terra, para o chinês, é plana. Por causa disso, porque o céu é considerado plano. Mas como ele vem para baixo, você enxerga a Terra plana. E vice-versa. Aí o céu fica redondo, mas é trocado. Então vem todo um conceito de troca de forças.
Então, o leste, que é a energia masculina, eu vou perceber no oeste, à direita. Porque, além de tudo, eu estou na China. O conceito foi criado lá. Então, eu tenho que entender o observador lá. Então, o sul, lembra, eu falei que era celeste, continua sendo celeste, mas lá. Então, o sul é o observador lá na China, olhando para a fonte de vida, que é o Sol, que fica ao sul. Ao norte, atrás dele, é o frio intenso. Leste sempre é nascimento. Oeste é sempre ocaso. Tá bom? Então, em diversas culturas, os templos são feitos assim também. Então, você vai na egípcia é desse jeito. Templo de vida, leste. Templo de morte no oeste. A China também pensa assim. Só que eles trocam, porque um busca o outro. Então, a energia do oeste, que é energia feminina, eu vou sentir na esquerda. Começa a complicar, né? E o vídeo ficou grande aqui. Então, eu vou encerrar a transmissão ao vivo e vou continuar aqui com vocês. A aula, bom, vocês venham assistir qualquer hora aí. Vai ter um módulo de medicina chinesa com pulsologia. Vai ser um final de semana. Tá bom? Obrigado aqui. Tchau. Vou encerrar a transmissão.